A vida e a obra de Johann Sebastian Bach. Ele foi um gênio incomparável, um dos maiores compositores da história, e sua música continua a tocar corações e mentes mais de 250 anos após sua morte. Hoje vamos mergulhar na vida e na obra de Johann Sebastian Bach, o mestre do barroco que transformou a música em pura poesia. Você já imaginou como seria criar músicas tão grandiosas que resistem ao tempo? No vídeo de hoje, vamos explorar os altos e baixos da vida de Johann Sebastian Bach, desde sua infância modesta até sua ascensão como um dos maiores nomes da música. E no final, você vai entender por que seu legado é essencial para a música como a conhecemos hoje. Então, fique até o fim, porque temos uma surpresa especial para você. Já deixa seu like e inscreva-se no canal. E nos conte nos comentários, qual é a sua obra favorita de Bach? Vamos lá? Johann Sebastian Bach nasceu em 21 de março de 1685, na pequena cidade de Eisenach, na Alemanha. A música já estava em seu sangue. A família Bach era famosa por produzir músicos há gerações. Seu pai, Johann Ambrosius, era violinista e diretor musical, e foi ele quem introduziu o jovem Bach no mundo da música. Mas a infância de Bach não foi fácil. Aos 10 anos ele perdeu os pais e foi morar com seu irmão mais velho, Johann Christoph, que também era músico. Christoph percebeu o talento extraordinário de Bach e o incentivou, mas também foi bastante rígido. Conta-se que certa vez Bach copiou escondido partituras que o irmão havia proibido, estudando-as à luz da lua. Apesar das dificuldades, Bach mergulhou fundo nos estudos. Ele dominou o violino, o cravo e, claro, o órgão, que se tornaria seu instrumento principal. Aos 18 anos, Bach começou sua carreira como organista na igreja de Arnstadt. Aqui, seu gênio já começava a despontar, mas nem tudo eram flores. Ele era exigente, e muitas vezes entrava em conflito com os cantores do coro. Uma história famosa conta que Bach chegou a criticar tanto um aluno que os dois acabaram brigando fisicamente. Foi também nesse período que Bach fez uma viagem que mudaria sua vida. Ele caminhou mais de 400 quilômetros até Lübeck para ouvir Dieterich Buxtehude, um dos maiores organistas da época. Essa experiência ampliou sua visão musical e influenciou profundamente suas composições futuras. Em 1708, Bach assumiu um novo posto como organista e diretor musical em Weimar, onde começou a compor algumas de suas obras mais notáveis para órgão. Foi aqui que ele se casou com Maria Bárbara Bach, sua prima de segundo grau. Eles tiveram 7 filhos, mas tragicamente nem todos sobreviveram à infância. Durante esse período, Bach começou a compor cantatas, peças que misturavam música e texto de forma brilhante. Mas ele também enfrentava desafios profissionais. Em 1717, após um desentendimento com seu empregador, ele chegou a ser preso por um mês antes de aceitar um novo cargo na corte de Köthen. Em 1723, Bach se mudou para Leipzig, onde passou o restante de sua vida. Lá, ele assumiu o cargo de diretor musical da Igreja de São Tomás. Foi nesse período que ele compôs suas obras-primas mais conhecidas, incluindo A Paixão segundo São Mateus e O Cravo Bem Temperado. Apesar de seu gênio, Bach enfrentava críticas constantes. Muitos achavam sua música antiquada para a época, mas ele não se deixou abalar. Ele continuou a criar, misturando técnica impecável com uma profundidade emocional rara. Nos últimos anos de sua vida, a saúde de Bach começou a deteriorar. Ele ficou praticamente cego, mas continuou compondo com a ajuda de seus filhos e alunos. Em 28 de julho de 1750, Johann Sebastian Bach faleceu. Ele foi enterrado em Leipzig, sem grande reconhecimento na época, mas sua música estava destinada à imortalidade. No início do século XIX, compositores como Mendelssohn redescobriram a obra de Bach e o consagraram como o gênio que ele é hoje. Sua música não apenas resistiu ao tempo, ela moldou o futuro da música ocidental. Bach nos deixou um legado extraordinário. Mais de 1000 obras que continuam a inspirar e emocionar pessoas ao redor do mundo. Sua música é um lembrete de que o verdadeiro gênio transcende gerações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Qual a sua obra favorita de Bach? Comente aqui embaixo. E lembre-se, a música é a linguagem universal que conecta a todos nós.